Quando eu cheguei aqui em 2008. Eu já achava os imóveis muito caros. E eu pensava, não, isso é uma bolha. Vai estourar. 4 anos depois, subiu mais. Mas esse negócio é uma bolha. Uma hora vai estourar. 4 anos depois, sobe mais. E no pós-pandemia, assim, depois de alcançar todos os limites, a gente pensou, e vocês conseguiram, né? A cidade cresceu ainda mais, valorizou ainda mais. E a gente teve um crescimento vertiginoso de Balneário Camboriú depois da pandemia. Qual foi a estratégia? Como que isso aconteceu? Qual você acha que foram os triggers, né? As ações que geraram esse grande crescimento? Deixa eu fazer uma... Primeiro, eu fiz uma leitura de algumas crises que aconteceram no mundo. Vou dar um exemplo aqui. Peste Negra, 1350. Depois a queda de Constantinopla. Isso ali trouxe... Após essa crise, houve grandes eras das navegações. Revolução Francesa, depois disso a Revolução Industrial, Primeira Guerra, Segunda Guerra Mundial, com o ressurgimento de Japão, Alemanha, crise do petróleo na década de 70 e depois veio os tigres asiáticos, e vem a pandemia. O que tem de similaridade em todas essas crises mundiais? Primeiro, depois de uma grande crise, ela vem um grande tempo de inovação. Há uma aceleração cultural. Há mudanças de prioridades que começam a acontecer. As pessoas se questionam sobre a vida delas. Exatamente. Né? Há uma mudança cultural. Quando nós estávamos ali na pandemia, eu fui fazer a obra, eu fiz o largamento da faixa de areia em plena pandemia. E eu recebi muita resistência para não executá-la. Legítima, daqueles que estavam preocupados com a saúde, não deveriam investir nisso, faça isso, faça aquilo. Mas eu tinha uma convicção interna de que a crise iria passar. E que Balneário Camboriú, assim como outros lugares na história da humanidade, após uma crise, se estiver preparada, ela vai sair na frente. Isso não serve só para a cidade, serve muito para a empresa, serve para tudo, né? Exatamente. Porque crise nunca vai ser lugar de ficar parado. Eu faço uma simbologia isso com o deserto. Porque em Dubai e os Emirados, eles cresceram, eles realizaram tudo aquilo lá no deserto. No deserto. E no deserto a gente olha e não consegue compreender a visão. Mas está escasso. Uhum. A pandemia, tu olhava, você não olhava outra coisa. Você só olhava a desgraça. Você só olhava uma cidade turística fechando as coisas. Como é que nós vamos sobreviver disso aqui? Está acabando a cidade, porque a cidade não tinha outra indústria. Sim. Mas eu resolvi acreditar nisso que eu estou te falando, que crise não é lugar para ficar parado, crise é lugar para você construir, crise é lugar de edificar. E nós começamos a fazer as principais obras estruturantes em plena pandemia. Eu tive uma decisão muito solitária, Juliano, que foi assinar a ordem de serviço do alargamento da faixa de areia. Eu sabia que existiam estudos técnicos que garantiram que a obra poderia dar certo. Existia toda uma situação, mas e se desse errado? A cidade ia para o... Então, nessa hora, eu busquei, primeiro, entender de que nós íamos sair da crise e precisávamos estar preparados. Então, Balneário Camboriú foi a última cidade a entrar na crise e a primeira a sair dela. Porque quando começou a abrir, nós já tínhamos alguns equipamentos já prontos e mostramos uma cidade diferente. Agora, se eu perguntar qual é a metodologia disso, Fabrício, eu vou te fazer aqui uma comparação. Aí uma convicção minha, própria, uma crença que eu tenho. E quando você, em tempos difíceis, em tempos de deserto, você serve de sombra para alguém, a tua árvore é a primeira a dar frutos. Então, no meio da crise, nós construímos e abrimos um hospital que atendeu gratuitamente toda a nossa região. Verdade. Nós fizemos um programa que é a Casa da Família Inteligência Emocional, que atendeu porque o isolamento traz sequela, o isolamento traz depressão. Nossa, e o número de pessoas com depressão durante a pandemia cresceu muito e nós precisamos atender essas pessoas. Então, quando você promove sombra no deserto, na vida das pessoas, a tua árvore é a primeira da fruta. E Balneário Camboriú, quando abençoou as cidades de Santa Catarina, promovendo e tratando de graça. Ou seja, tem um hospital aqui, pode trazer o teu doente. Pode trazer aqui, inclusive 60% era atendimento externo e 40% só da cidade. E nós investimos nas pessoas.
Essa foi a metodologia que transformou Balneário Camboriú, porque é como um empresário. Quanto mais ele colabora, mais ele cresce. É isso aí. Quanto mais ele promove a colaboração mútua, mais ele cresce.